Os famosos espaços avasculares, eles que vão fazer com que você disseque sua pelve com menor índice de sangramento. Olha só, no vídeo passado eu comentei sobre a entrada do reto peritônio profundo com os limites da dissecção da linfadenectomia pélvica. Hoje eu vou mostrar para você, você já tem o conhecimento desse vídeo, né? Se você não assistiu esse vídeo ainda, clica nesse link aqui em cima, ó, porque ele já está disponível e a partir dele você vai continuar nesse vídeo que eu vou te mostrar aqui. Basicamente na pelve, para a gente adentrar nos espaços profundos, a gente tem 4 espaços avasculares que são importantes. Bom, vocês viram no vídeo passado que a gente tem aqui a artéria ilíaca comum. Eu vou fazer aqui o lado direito, tá? Então, ó, tem a artéria ilíaca comum direita, ela vem aqui dando a artéria ilíaca externa e depois ela divide e dá o primeiro ramo aqui, que é a artéria ilíaca interna. O primeiro ramo medial da artéria ilíaca interna é a artéria uterina. E depois ela sobe como artéria umbilical obliterada. Essa aqui é a artéria uterina, artéria ilíaca interna, artéria ilíaca externa. E aqui é a artéria ilíaca comum direita, certo? Eu acho que dá para entender. Olha só, os limites, os espaços avasculares. Por que eu falo os famosos espaços avasculares? Porque quando você entendeu o conceito do espaço avascular, e muitas das vezes você vai ter dificuldade nas primeiras dissecções, quando você entender o conceito, você vai entender o conceito básico e principal da dissecção pélvica profunda. É a seguinte: se você está dissecando e não está tendo sangramento, guarda isso. Você está no caminho correto. Você está no plano cirúrgico. Se você começar a dissecar e tiver algum sangramento, a dica é para, recua, restaura a anatomia e começa então a dissecção. Muitas das vezes eu abro o peritônio do redondo ao infundíbulo pélvico e eu não sei aonde está o espaço. Como que eu descubro onde está o espaço? Na hora que eu começo a minha dissecção. E daí eu desenvolvo os espaços avasculares. Então, o primeiro espaço que é muito fácil da gente dissecar, quando a gente abre, é o espaço paravesical. A artéria umbilical obliterada ele vai dividir em paravesical medial e... Opa, é ao contrário, né? Paravesical lateral, vou apagar aqui, ficou feio. Paravesical lateral e paravesical medial. A gente sabe que quando você chegar aqui na artéria umbilical obliterada, você dissecar para cá, você entra num plano avascular. E ó, essa aqui é uma das dicas mais importantes que tem. A sua dissecção não deve ser nesse sentido. Por quê? Porque os vasinhos eles passam perpendiculares aqui. Então é muito mais fácil você fazer a dissecção no sentido lateral. Então, você entra com a pinça como se estivesse nadando, remando. Você vai fazendo esse movimento e o pneumo peritônio vai abrindo o espaço para você. Daí você vê os vasinhos e daí você vai selando os vasos e vai descendo, abrindo os espaços. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês verem como tem que ser essa dissecção. Nesse caso em especial, é um vídeo que a gente fez a pesquisa do linfonodo sentinela. Mas você vai conseguir ver que, tá vendo o vídeo aqui, ó? Que ao dissecar os espaços, o plano vai aparecendo. E daí eu tenho certeza que eu estou no plano cirúrgico correto, tá bom? Então, essa é a dissecção dos espaços paravesicais. Outro local, então o paravesical é um dos espaços avasculares. O segundo espaço avascular é o espaço pararetal. Para a gente didaticamente entender, a gente vai passar uma linha aqui, ó, entre a artéria uterina e a umbilical obliterada. O que ficar para cima, a gente vai entender como paravesical. E o que ficar para baixo, a gente vai entender como espaço pararetal. O espaço pararetal, ele ficou muito famoso e conhecido, por quê? Porque no espaço pararetal é onde tem a inervação autonômica e o plexo hipogástrico. Então, a gente sabe que o plexo hipogástrico ele faz a inervação pélvica e quando a gente vai fazer as cirurgias ginecológicas com ressecções parametriais extensas, a gente pode ter lesões desse plexo.
Se você tiver lesões desse plexo, pode comprometer a função urinária e a função intestinal. E o paciente pode ter uma perda urinária por transbordamento ou até ter uma incontinência fecal. Então, por causa disso, é importante a gente preservar essa estrutura. Como que eu acho mais fácil de a gente identificar essa estrutura? 2 pontos de reparo. Primeiro, ela passa a 2 centímetros do ureter. Então, quando você visualizar o ureter, você vai saber que a 2 centímetros para baixo é a região, a topografia da inervação do plexo hipogástrico. Tá, mas para eu desenvolver esse espaço, eu venho aqui acima da bifurcação e para baixo da uterina e tento desenvolver o espaço aqui, ó. Aqui e aqui. Como esse espaço, ele acompanha o trajeto do ureter, então a gente vai ter o ureter como reparo até ele lá embaixo no útero sacro. Quando a gente estiver aqui na região do útero sacro e aqui embaixo, a gente vai considerar assim, ó, o que for medial, aqui é lateral, né? Lateral e o que for medial. O que for medial é o famoso pararretal, o espaço de Okabayashi. Depois você pesquisa na literatura, o espaço de Okabayashi. Ele foi que fez o divisor de águas entre quando tinha muitas complicações por ressecções pélvicas extensas com parametrectomia extensas e depois da publicação da dissecção desse espaço, onde diminuiu o índice de complicações. E o espaço lateral, por que eu coloquei o L? Para você lembrar do lático. Lático. Então, esse é o espaço lateral. Então, a gente viu aqui 2 espaços avasculares, o paravesical e o pararetal. Certo? E provavelmente isso esteja muito complexo para você, mas é importante e interessante você familiarizar com esse assunto e com esses nomes para você entender e começar a dissecar as estruturas. Provavelmente você já faça essa dissecção. Então, vou tentar mostrar aqui de uma forma didática como eu faço para vocês entenderem. Tem 2 outros espaços que são importantes. 2 não, mais um, porque aqui a gente considerou o paravesical 1, o pararetal 2, e agora eu vou mostrar um outro espaço, que é o que a gente chama de quarto espaço. A gente chama ele de Iabuki. Mas, muitas das vezes, é um espaço de difícil dissecção. Mas, olha só, quando você vai fazer uma esterectomia, uma das etapas, um passo a passo que você faz, é liberar esse plano aqui anterior à vagina e ao colo, que é o espaço vesico-uterino. Quando você começa a dissecção, e daí se você tiver um manipulador uterino, você vai ver o copinho. Na altura que você tem que fazer a colpotomia, quando você chegar e visualizar o copinho aqui, a bexiga vai estar para cima, certo? Para você que já faz esse tipo de cirurgia. Nesse espaço vésico-uterino, na parte lateral aqui, ó, é onde você tem esse quarto espaço. Então, você pode vir dissecando aqui, e qual que é o objetivo da dissecção do quarto espaço? É você deixar o ureter lateral para você, principalmente nas cirurgias que você tem ressecções laterais extensas, para você não fazer a secção quando você fazer a parametrectomia. Qual que é a minha dica para você desenvolver esse espaço? Quando você vai fazer a abordagem lateral do útero extensa, você tem que desenvolver esses 4 espaços. Os paravesicais, o pararetal, o lático lateral e o Okabayashi medial e o espaço de Iabuki, o quarto espaço. Mas a minha dica é a seguinte: você tenta dissecar aqui, e você vai ver nesse vídeo aqui, ó, aonde ele fica aqui nessa estrutura, na asa lateral da bexiga, mas caso você comece a dissecção e você tenha sangramento, o que você viu que eu comentei aqui no começo do vídeo. Se tiver sangramento, você recua, restaura a anatomia para você entrar lá. Se você tiver um sangramento aqui, o que eu acho que você deve fazer? Você não deve desenvolver esse espaço agora e você vai fazer a tunelização do ureter. Quando você faz a tunelização do ureter, o objetivo seu não é jogar o ureter para a lateral. Em um certo momento, você vai começar a fazer a dissecção nesse sentido. Para quê?
para não lesar a bexiga, porque a bexiga vai estar vindo aqui, ó, e o ureter ele entra no trígono vesical. Quando você começar a dissecção e jogar o ureter para lá, você vai entrar necessariamente nesse espaço. E daí, se você não conseguiu dissecar lá atrás, aqui você vai ter que entrar no espaço para fazer a ressecção lateral. Mas, Marcelo, eu não faço cirurgia oncológica. Por que que é importante? É importante porque, às vezes, você tem, por exemplo, uma endometriose profunda infiltrando o trígono vesical e você vai precisar acessar esse espaço. Muitas das vezes, você acessa sem saber que ele chama quarto espaço ou espaço de Jabuque. E muitas das vezes o seu acesso é por pela segunda estratégia que eu te falei. Então, às vezes você colocou no seu passo a passo a dissecção como um passo inicial, mas uma estratégia que poderia ser uma estratégia B é que se você não achar dissecando por aqui o pilar da bexiga, logo depois que você dissecar o plano vésico uterino, você vem tunelizando o ureter, jogando ele para a lateral e a ressecção sendo feita medial, e daí você vai entrar necessariamente no espaço de Jabuque. Essa aula de espaços vasculares é bem complexa. Se você faz parte do nosso curso, provavelmente você vai ver a aula lá, e tem mais de 1 hora só da aula e depois vídeo mostrando esse espaço. Mas aqui eu queria dar um apanhado geral para você entender um pouquinho sobre a importância desses espaços avasculares na dissecção pélvica profunda. Então, espero que você tenha aproveitado o conteúdo. Não se esqueça, se você achar que esse conteúdo aqui é importante para algum outro colega que faz esse tipo de cirurgia, compartilha o conteúdo, porque com certeza a gente vai beneficiar a paciente no fim dessa trajetória, tá bom? Clica aqui no sininho e ativa o sininho para você receber o e-mail que a gente está publicando vídeos aqui semanalmente. E se inscreva aqui no canal, você é muito bem-vindo. Um grande abraço.